Em primeiro lugar, a pressão do meio social aumentou terrivelmente. Nós hoje não somos mais capazes de conceber a atmosfera de liberdade que essas pessoas desfrutavam na Antiguidade, na Idade Média. Quer dizer, um estereótipo, né, que percorre a nossa cultura, que acredita naquele mito crotiano de que a história da liberdade crescente, né? Imagina que hoje nós temos liberdade civis, direitos civis, etc. Isso aqui os caras não tinham naquele tempo, então que eles viviam oprimidos. E muito bem, esta liberdade crescente, ela reflete a história jurídica, não a história social. Juridicamente falando, nós conquistamos um monte de direitos. Mas o jurídico é apenas aquilo que vale nos tribunais, não é aquilo que decide a nossa conduta no dia a dia. O que decide a nossa conduta no dia a dia é, vamos dizer, a organização econômica da sociedade, a estrutura física das cidades onde nós vivemos. Você não pode esquecer que até uma certa época a maior parte das pessoas trabalhava em casa ou muito perto de casa. E hoje o sujeito pode ser obrigado. Eu me lembro quando eu era jovem, que eu pensei em me tornar aluno da USP. A primeira vez que eu tomei um ônibus para ir para a USP, eu desisti imediatamente. Eu falei, bom, eu vou passar 1h30 nessa porcaria todos os dias. 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e mais 5 horas ouvindo o cara falar besteira, somando tudo, falando, não, vai dar 8 horas. Não, isso aí não é possível. Né? Então, esse problema chamado trânsito, as pessoas não sabiam o que é isso. Né? Então, você não é capaz de imaginar o sujeito saindo num cavalo ou num carro de boi, encontrando um congestionamento de cavalos e não conseguindo chegar no seu emprego, né? Seja no Império Romano, na Idade Média, essa situação é inconcebível. Quer dizer, o conjunto de pressões externas que caem sobre a nossa vida é hoje imensamente maior do que foi em qualquer época anterior. Quer dizer, nós podemos datar, vamos dizer, a organização moderna da sociedade, começa como sociedade industrial. Hoje não estamos mais na sociedade industrial, já disse que é a sociedade de serviços, mas isso começa a se complicar a partir do século XVIII, fim do século XVIII, começo do século XIX, é chamada Revolução Industrial. Então, na mesma medida em que ela vai criando uma quantidade enorme de riquezas e uma disponibilidade de serviços que seria impensável em outras épocas, ela também vai criando um conjunto de pressões e exigências. Tá certo? Que se qualquer, vamos dizer, camponês ou burguês da Idade Média visse isso, ele morreria de terror, de pensar que ele ia ter que viver sob esta pressão, né, o tempo todo. Em primeiro lugar, vamos dizer, a pressão dos horários. Nós esquecemos que, vamos dizer, durante muito tempo, só houve um horário rigoroso para os monges. Só os monges tinham horas certas para fazer as coisas. Tá certo? O horário de todos os outros era altamente flexível. Né? Quer dizer, que hora, por exemplo, que o camponês tem que levantar para trabalhar no solo? Tá certo? Não é um horário preciso. Isso aí varia conforme a época do ano e conforme as suas conveniências. Tá certo? E se ele não quisesse levantar para trabalhar um dia, isso não ia fazer a menor diferença. Então, a pressão dos horários não existia. Existia para os monges, mas era uma pressão de ordem disciplinar, moral, que lhes fazia bem e que eles desejavam. Não é isso? Então, o monge tinha que dormir pouco. Ele, digamos, ia dormir 10 horas da noite, quando era 3 horas da manhã, tinha que acordar, né, para rezar. Daí rezava, voltava a dormir. Voltava a dormir um pouquinho, daí acordava para tomar o café da manhã. Né? Antes de tomar o café da manhã, tinha que rezar mais 1 hora e depois tinha... O dia era dividido em 5 etapas, e esses 5 horários eram, né, rigorosos. Então, quem desenvolveu a arte de medir o tempo foram os monges, e o fizeram para necessidades internas dos monastérios, que não eram necessidades de ordem prático-econômica, mas que eram ligadas à disciplina religiosa e moral. Para todos os demais seres humanos, você não tinha esta pressão dos horários. Não é isso? Hoje você sabe que uma desobediência ao relógio pode destruir a sua vida. Se você chega no emprego atrasado 5, 6, 7 vezes, você perdeu o emprego. Isso quer dizer, você pode não ter o que comer no mês que vem. Então, isto é uma pressão monstruosa e destrutiva que pesa sobre todos nós. Nós vivemos com medo do relógio.
E esquecemos que isto é uma experiência nova na espécie humana. Nós imaginamos que, ingenuamente, que isto é o destino humano. Isso não é o destino humano. Isso é uma coisa inventada, apareceu num certo momento, tá certo? E se desfará em outro momento. Também, vamos dizer, esta separação rígida entre os momentos de trabalho e os momentos de lazer que nós temos hoje, ela não existia na maior parte do tempo, na maior parte das civilizações. Quer dizer, os dois elementos, o elemento de trabalho e o elemento lúdico, estavam tão, vamos dizer, indistintamente misturados, tá certo? Que não precisavam um dia específico, uma data específica, tá certo? Para os seus lazeres. Tá certo? Por exemplo, os camponeses plantadores que trabalhavam cantando. Você consegue imaginar uma fábrica moderna onde as pessoas trabalham cantando? Não é possível isso aí. Se você vai cantar na hora do expediente, você perde o emprego. E, no entanto, gerações e gerações e gerações de camponeses trabalharam cantando. Você diz, agora vamos parar e vamos nos divertir. Vamos parar e nos divertir, porque nós estamos nos divertindo aqui. Está compreendendo? Então, há uma série de elementos que vêm da simples organização física da sociedade e que pesam sobre nós com exigências que podem se tornar bastante angustiantes. Mas elas são angustiantes não somente pela sua presença, pela pressão que exerce, mas também pela sua ausência. Porque quando você perde esta conexão, por exemplo, você perde o emprego, perde os horários, etc., você fica completamente perdido na sociedade. E você se sente isolado, desamparado e perseguido, pode ficar até paranoico por causa de uma coisa dessa. Tá certo? Então, eu, por exemplo, me lembro, quando eu era jovem, se eu perdi o emprego, eu ficava, né, desesperado para arrumar outro, não só por causa do fator econômico, mas também porque o emprego me dava toda a rede de conexões sociais, dos meios de contato. Quer dizer, o sujeito sem emprego, ele fica privado de contatos sociais. Por quê? Você não pode falar com os seus colegas, porque os colegas estão trabalhando, você não pode entrar no emprego deles e ficar lá batendo papo com eles. Você só pode conversar com os caras que estão no seu emprego. Veja que coisa terrível isso, é? Quer dizer, na hora que você perde o emprego, você perde a sua rede de amigos. Também. Tá certo? E você é obrigado a construir outra fora. E assim por diante. Veja, esta também é uma situação que, por exemplo, até o ano de 1800, mais ou menos, pouquíssimas pessoas conheciam esta situação. No lugar onde você nasceu, você tem a sua rede de conexões e contatos e não tem como perdê-la, só tem como perder se você cometeu um crime e for mandado embora da cidade. Quer dizer, essa questão, vamos dizer, do ostracismo, do isolamento, da solidão moderna, tudo isso não existia. Mas, claro, existiam outros problemas, existia doenças, peste, assalto nas estradas, insegurança generalizada, praticamente era impossível você fazer uma viagem sem ser assaltado, né? Na Europa, uma certa segurança policial existiu somente a partir do século XVIII, XIX. Né? E tem outros problemas completamente diferentes, tá certo? Mas esses problemas pesavam sobre o conjunto da sociedade, pesavam sobre a comunidade e não opunham o indivíduo à comunidade como estes problemas modernos. Está entendendo? Quer dizer, a maior parte das pressões que pesam sobre o indivíduo moderno são pressões que o isolam da sociedade. Quer dizer, é muito mais fácil você ser marginalizado e ser ostracizado hoje do que em qualquer outra época da história. O número de pessoas, né, que numa cidade grande como São Paulo ou Rio de Janeiro se sente marginalizada, separada, solitária, é enorme, é imenso. Tá certo? Isto nunca existiu em nenhuma outra época da história humana. É um fator novo, tá certo? E como é um fator novo, ele não faz parte da natureza humana. E a natureza humana não está automaticamente habilitada a lidar com essas situações. Tá certo? Então,
todos estes elementos são forças de alienação. Mas por isto mesmo, justamente porque elas, vamos dizer, se interpõem entre você e os seus sonhos, você e seus objetivos, você e seus valores interiores, por isso mesmo elas constituem um desafio que só pode ser enfrentado mediante um esforço individual extra. Esforço individual extra de quê? De você juntar os caquinhos da sua existência, tá certo? E tentar restaurar a unidade da sua consciência. Tá certo? Então, isso quer dizer que esta preocupação que está falando aqui o Luiz Lavelle, tá certo? Ela também só aparece para um grande número de pessoas, quer dizer, na modernidade, não aparece antes. Por quê? Porque os fatores de antagonismo, os fatores de demolição da unidade interior não eram tão prementes e tão ameaçadores quanto são na sociedade moderna. Tá certo? Nós podemos dizer que na modernidade, né, justamente na medida em que aparecem esses fatores antagônicos em grande número, se desenvolve, por exemplo, quando se desenvolve o gênero romance, que é um gênero característico do século XIX, claro que houve precursores, mas o romance é o gênero do século XIX, né? É onde vai aparecer ali, entre o fim do século XVIII e começo do século XIX, onde vai aparecer ali Henry Fielding, Walter Scott, Balzac, etc., que vão definir o gênero. O romance é essencialmente a história de uma alma contra a sociedade. Quer dizer, o herói do romance é sempre alguém que tem algum problema com a sociedade. Alguém que não se encaixa na sociedade. Ou porque ela é complexa demais e ele não a entende, tá certo? Ou porque, ao contrário, ele crê que ela o rebaixa e ele não aceita esse rebaixamento, ele quer se sobrepor, quer vencer a sociedade, como é o caso Raskolnikov, no Crime e Castigo, tá certo? Ou Rastignac, nas Ilusões Perdidas de Balzac, né? Então, vocês veem que o surgimento de todo um gênero literário, que é o gênero mais importante dos últimos dois séculos, é definido, né, pela inexistência de harmonia entre o homem interior e a sociedade. Isto também é uma coisa que é desconhecida nos séculos anteriores, né? Então, vocês veem, por exemplo, que a sociedade, na mesma medida em que ela promete, a sociedade moderna, na medida em que ela promete, vamos dizer, uma igualdade de direito, uma abertura para todos, ela também suscita na alma de milhões de pessoas ambições que estão muito acima, não só da situação delas, mas que estão muito acima da capacidade delas. Não é isso? Quando você vê, por exemplo, no caso de Raskolnikov, tá certo? Raskolnikov não é um gênio, efetivamente. Ele é um estudante medíocre que se acredita um gênio, tá certo? E acredita que ele pode ser um Napoleão Bonaparte e dominar a sociedade que ele teme. Ele quer alcançar poder sobre a sociedade porque ele tem medo dela, tá certo? Então ele imagina que ele pode se tornar mais poderoso que ela e dominá-la. Ele, de fato, não pode fazer isso. Ele não tem capacidade para fazer isso. Você perguntar, naquela época, quantos tiveram capacidade para ser Napoleão Bonaparte? Exatamente um, que é Napoleão Bonaparte, né? E mesmo Napoleão Bonaparte terminou muito mal, tá certo? Então, o indivíduo que se sobrepõe à sociedade e que impõe a ela a marca da sua vontade, esse não é um emprego que esteja à disposição de todo mundo, mas é uma ambição que é oferecida a todo mundo. Você vê que hoje em dia, você vê o número de pessoas que acreditam hoje que elas podem transformar o mundo. Cada um deles é o Raskolnikov. Nenhum deles pode transformar o mundo de maneira alguma,
Nenhum deles pode ter um milésimo do poder que imagina ter. Se bem que eles tentam realizar isto não sozinhos, eles tentam se juntar. Já que a sociedade é poderosa demais, nós podemos nos juntar para nos sobrepormos a ela. Sim, só que na hora que nós juntamos, nós criamos uma outra sociedade que vai pesar sobre nós tanto quanto a anterior, ou mais ainda. Tá certo? Vai ser tão mais oprimente, tão mais alienante quanto a sociedade anterior. Então, isso quer dizer que, de fato, a sociedade moderna criou pressões inauditas e criou uma série, vamos dizer, de alívios factícios, artificiais, e que nunca funcionam. Tá certo? Quer dizer, a única possibilidade que se oferece ao ser humano é esta que está aqui indicada pelo Louis Lavelle. Você não pode vencer a sociedade materialmente, tá certo? Mas você pode impedir que ela o destrua. Está compreendendo? De vencê-la materialmente não tem sentido, porque você é um só e a sociedade são milhões de pessoas, né? Então, quer dizer, aí seria uma luta desigual, tá certo? Porém, nada pode impedir que você conserve a sua integridade interior se você está firmemente disposto a isto. E na hora que você está disposto a isso, fala, bom, então você já entrou no caminho da filosofia, que é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Então, de certo modo, você já é um filósofo, tá certo? A partir do instante em que você decidiu que o domínio sobre a sua existência, sobre a sua biografia é seu. Quer dizer, você será, vamos dizer, o autor e responsável pelas escolhas interiores, tá certo? E você não se deixará, vamos dizer, hipnotizar e dissolver pelo que os outros querem que você seja. Não é isto? Só que, ao mesmo tempo, esta conquista desse domínio sobre si não é possível se não houver este acordo interior que disse, que aqui se refere o Louis Lavelle. Quer dizer que a compreensão do destino individual implica a sua aceitação total, como se você mesmo tivesse escolhido a sua vida. Isso quer dizer que você adquire um certo domínio sobre a sua existência no instante em que você intimamente concorda com ela, aceita, tá certo? Em que você não está se opondo ao seu destino, mas você está se opondo apenas aos elementos alienantes. Não é isso? Ora, desses elementos alienantes, como eu estava dizendo há pouco, até uma certa época na história, quando a sociedade era bem menos pesada e bem menos organizada e abrangente, né, do que é hoje, digamos, do século IV, do tempo de Santo Agostinho, né, podia-se dizer que os elementos alienantes, os elementos dispersantes, eram, sobretudo, aqueles que estão relacionados ali nos 7 pecados capitais, a cobiça, a luxúria, etc, etc. Porém, hoje em dia eu vejo, por exemplo, que pessoas que são movidas pela cobiça, pela luxúria, etc, etc, são em número muito menor do que aquelas que são movidas simplesmente pelo medo e pelo desejo de aprovação. As pessoas que são dirigidas pela cobiça, por exemplo, Zé Dirceu. Quantos Zé Dirceus existem no Brasil? É um número pequeno. Eles estão todos com os bolsos cheios de dinheiro. O que não acontece com a maioria. O Zé Dirceu, para ele fazer o que ele fez, ele precisa ter uma ousadia. Ele precisa ter uma coragem, uma cara de pau. Está entendendo? Aqui para me dar um cafezinho. Então, ele já é, de certo modo, uma pessoa notável, uma pessoa diferenciada. Quer dizer, uma pessoa que não é dirigida pela pressão externa, mas pelos seus próprios objetivos. Eles são objetivos malignos, tá certo? Mas
São os dele, afinal de contas. É isso. Nós não podemos esquecer o seguinte, que, quer dizer, quando surge o cristianismo, ele surge num ambiente greco-romano, onde os costumes eram de uma baixeza que hoje nós não conseguimos imaginar. Por exemplo, hoje, diante da pedofilia, nós ficamos escandalizados e nós a combatemos como um crime. Ao passo que, naqueles meios, a pedofilia era aceita como um hábito não muito conveniente, porém legítimo. Era normal em Roma e na Grécia que todo homem adulto, de certos homem de posses, tivesse, além das suas amantes, alguns garotos de 14, 15 anos, tá certo? Que o serviam sexualmente. Isso era normal naquela época. Né? Era normal matar as crianças indesejadas. O pai de família romano, ele, se ele não queria um filho, tinha direito de matá-lo. Não é isso? Vamos dizer, mesmo entre pessoas que tinham recebido, vamos dizer, a mensagem divina, a revelação, os judeus, né, havia costumes que hoje nos parecem absolutamente chocantes. Por exemplo, o sujeito que não queria mais a mulher, ele simplesmente mandava embora. Né? Hoje fala, nós somos contra o divórcio. Bom, mas mesmo o divórcio hoje é uma coisa mais decente. Você comparece com um juiz, você discute as coisas, você vê os direitos, tem que pagar a pensão, etc. Mas naquele tempo, era literalmente um pé na bunda. Muitos desses costumes antigos prevalecem em certas áreas da humanidade. No mundo islâmico, por exemplo, quando o sujeito manda a mulher embora, ele tem autoridade total sobre os filhos. Se ele não quiser, a mulher nunca mais vê os filhos. Entendeu? Então, você vê, essa foi a atmosfera na qual apareceu o cristianismo. Isso quer dizer que você tinha a pressão do Estado e da sociedade em favor de hábitos e costumes que o cristianismo condena. Passados 2000 anos, muita coisa da moral cristã se incorporou nas leis e no próprio Estado. Está compreendendo? De modo que a infração, que independente da sua religião pessoal, a infração dessas leis morais traz a você um castigo terrível. Por exemplo, se você pratica pedofilia, você está desgraçado. Você não precisa ser cristão para isso. A polícia vai te perseguir de qualquer maneira. E os seus vizinhos vão te rejeitar. A sua mulher não vai querer mais olhar para a sua cara. Você está desgraçado. Não é isso? Do mesmo modo, o adultério, que é uma coisa, sem dúvida, muito menos grave do que a pedofilia. O adultério pode desgraçar uma vida, hoje em dia. Agora, você imagina, né, um senador romano ser desgraçado, perder o seu lugar no Senado, perder o seu dinheiro por causa de um adultério. Isso é absolutamente inconcebível. Ele cometeu o adultério, 2 adultérios, 3 adultérios, manda a mulher calar a boca e pronto. Né? Um filho ilegítimo pode desgraçar uma vida. Às vezes não chega sequer a ser o adultério. Não tem o negócio do Bill Clinton com a Mônica Lewinsky, né? Ele disse que não fez sexo, porque ele não sabia que sexo oral era sexo, né? Então, mas o sujeito, vamos dizer, sofreu uma pressão medonha por causa disso. Você vê durante as eleições americanas, a Sarah Palin, né, levou tomate e pedrada de tudo quanto é lado, não porque ela teve um filho ilegítimo, mas porque a filha dela estava grávida de um outro sujeito, sem ser casada. Então, estas infrações, vamos dizer, que são infrações que não existiam na legislação antiga, que foram introduzidas pelo cristianismo, elas se incorporaram na estrutura do Estado,
se incorporaram nas leis, se incorporaram no sistema de pressões que a sociedade impõe a você. Então isso quer dizer, comparado com o cidadão greco-romano, nós hoje somos pessoas excepcionalmente bem comportadas e tímidas. Estão compreendendo? As pessoas que têm, vamos dizer, um direito, entre aspas, de levar uma chamada vida desregrada, são apenas camaradas muito ricos, ou intelectuais, ou filhinhos de papai. Os outros não, os outros têm que se comportar direitinho. Mesmo entre os muito ricos, só os ricos anônimos têm o direito de fazer isso. Porque se você tem um cargo público, por exemplo, acabou o seu direito. Não teve outro dia o governador da onde? O governador de Nova York. Foi pego no hotel com uma prostituta. Pronto, acabou a carreira do homem. Você imagina isso acontecer a Júlio César. Júlio César confessava abertamente que ele obteve o seu primeiro cargo público dando para um sujeito. E ele contava isso para todo mundo, se orgulhava. Falava, eu queria o cargo, fui lá, dei para ele, e ele me deu o cargo. Vocês lêem o Suetônio, a história dos 12 Césares, para vocês terem ideia do que eram os costumes sexuais da antiguidade. Quer dizer, a lei cristã ela veio para acabar com isto. Passados 2000 anos, como muito dessa lei se incorporou no sistema jurídico do Estado, você não precisa mais ser cristão para você estar submetido a esta pressão. Você já nasce no meio delas. Estão compreendendo? Então, quer dizer, o medo de você ser marginalizado, ser destruído socialmente, por causa da mais mínima infração disso aí, é hoje infinitamente mais presente do que o desejo de cometer certos pecados da carne. Estão compreendendo? Então, eu digo, não é mais sua cobiça e sua luxúria que vai afastar você de você mesmo. É o medo que você tem da cobiça e da luxúria. Você não é sincero o suficiente com você mesmo, sequer para você ter cobiça e luxúria. Você está muito alienado. Então, aí, por exemplo, veja, a instituição da família, tal como é hoje concebida, foi uma grande vitória, né, que a igreja obteve para a população de escravos romanos. Porque o escravo romano não tinha direito de ter família. Para eles procriarem, assim, juntavam uma vez por ano, juntava, né, um bando de homem com um bando de mulher, era uma macro suruba, tá certo? E daí nasciam as crianças e ninguém sabia quem era filho de quem, tá certo? E portanto você, não tendo família, os seus filhos não tinham direito à herança. Isso aí durou séculos. Então a igreja insistiu que as pessoas pudessem, as pessoas, vamos dizer, de muito baixa extração social, ou os soldados inimigos feitos prisioneiros, ou qualquer pessoa que vivesse a condição de escravo pudesse ter família. E isso foi, evidentemente, uma grande conquista para essas pessoas. Tá certo? Quando se criou, já na Idade Média, a figura do servo da gleba, a situação do servo da gleba em relação ao escravo romano já era infinitamente melhor, era paradisíaca, porque a única diferença do servo da gleba é que ele não podia sair daquela terra, ele tinha que cultivar aquela terra, e uma parcela do que ele colhesse da terra pertencia ao dono da terra, tá certo? Mas o dono da terra, por sua vez, não podia mandá-lo para fora, mandá-lo embora. Então, por isso chama o servo da gleba. A sua vida depende desse pedaço de terra, tu não pode sair daqui. Mas você pode ter família, você lega aos seus filhos o direito sobre essa terra e assim por diante. Então já é uma situação muito mais humana que a do escravo romano, tá certo? A valorização cristã da vida de família, em grande parte, foi por causa disso. Tá certo? Quer dizer, não podemos dizer que para o cristianismo a vida de família seja um valor absoluto, porque ela coloca muito acima, por exemplo, a vida do monge. Se o senhor decide ser monge, ele tem um mérito maior do que se ele decidir criar uma família, mas a família é um valor que o cristianismo reconhece. Tá certo? Porém, à medida em que surge o moderno direito de família, tá certo? Em que todas as relações humanas, né, começam a ser mediadas pelo Estado,
Nós tivemos o casamento civil, é uma coisa moderna. Século XIX, meu filho. O século XIX que espalhou. Não que não existisse totalmente antes, mas foi o século XIX que transformou o casamento civil numa obrigação universal. Quando você casava na igreja, está tudo bem. E um pouco antes disso, nem casava na igreja. Por quê? Para a igreja, existem 7 sacramentos, dos quais 6 são oficiados pelo sacerdote, e o último, que é o sacramento do matrimônio, é oficiado pelos próprios noivos. Então quer dizer que se eles estão vivendo juntos e tiveram filhos, etc., já estão casados. E a igreja simplesmente reconhecia isto. Então quer dizer, mesmo a ideia de casar na igreja já é um pouco mais recente. Mas o casamento civil é mais recente ainda. Na medida em que ele se dissemina por toda a humanidade ocidental, então o Estado passa a mediar todas as relações amorosas entre seres humanos. Quer dizer, você veja o tremendo potencial de alienação que se introduz aí. Essas relações não podem ser mais pessoais. Está entendendo? Por exemplo, cada vez que você vai para a cama, você está levando com a sua mulher, você está levando lá o juiz, o promotor, o advogado, o oficial de justiça, está todo mundo lá observando, esperando você dar uma fora, está entendendo? Cometer alguma infração para acabar com a sua vida. Agora pergunto eu, nessas situações, como poderia ser a família o abrigo da verdadeira intimidade e da verdadeira, vamos dizer, autenticidade das relações humanas? Não é possível isso. Então a família se torna, hoje em dia, um dos principais fatores de alienação. Estão compreendendo? Não que ela seja sempre isso. Você pode converter no contrário, mas você vai ter que brigar muito. Então, mais ainda, vários elementos da moral cristã que se incorporaram na legislação civil foram invertidos, tiveram seu sentido invertido a tal ponto que hoje são defendidos por motivos contrários àqueles que os geraram na inspiração cristã originária. Tá certo? Por exemplo, os famosos direitos da mulher. A mulher tem direito a isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a mulher pode pedir divórcio do sujeito sem alegar nada. Ela não precisa alegar coisa nenhuma, simplesmente não quero mais. Então, se você tem uma família até dia tal, no dia seguinte ele não tem mais. E ela faz isso porque ela é cristã? Não, ao contrário. Quer dizer que aquilo que apareceu como um valor cristão, de defesa da família, porque a família simboliza as relações entre a igreja e nosso Senhor Jesus Cristo, adquire um valor autônomo, tá certo? E passa a funcionar movido pelos valores contrários. Quer dizer, a vaidade feminina, o orgulho feminino, o desejo feminino de poder, tá certo? Sustenta a família hoje. Está compreendendo? Note bem, qualquer pai de família, ele se sente obrigado a manter um certo padrão de vida para a sua família, porque senão ele pode perder a família. Vocês já mediram o quanto isso é desumano? O sujeito simplesmente é azarado, ele não consegue um emprego bom, etc, etc. Então, chega uma hora que a mulher diz, estou com o saco cheio, eu não quero mais este pobretão. Vai no juiz e avisa, estou indo embora. Você já imaginou o poder de pressão alienante que esta mulher tem sobre o marido? É uma coisa terrível, né? Está entendendo? Do mesmo modo, mais forte até do que a pressão da família, é chamada pressão dos pares. Essa é a pressão dos
colegas, sobretudo quando você é jovem na escola. Aí eu não preciso dizer muito, porque eu consegui resumir tudo em uma aula e meia no artigo O Imbecil Juvenil. Não é isso? Então, o jovem, 14, 15 anos, ele teme infinitamente mais a opinião dos seus colegas, porque ele sabe que deles depende o seu futuro, é entre as pessoas desta geração que ele vai desenvolver as suas atividades. Ele teme muito mais os seus colegas do que os seus pais, do que a autoridade dos pais. Mas ainda os pais nunca estão contra ele, os pais só, vamos dizer, só querem defendê-lo no fim das contas, tá certo? Então, vamos dizer, ele cede toda a sua dignidade, todos os seus valores interiores, etc., em troca da aprovação do meio social juvenil, que é frequentemente cruel e implacável. Você vê, por exemplo, essa instituição do trote nas escolas, nas universidades, né? Então, é uma coisa brutal, onde você tem que provar a sua subserviência, né, ao meio juvenil que te aprova ou te desaprova. Já viu algum pai fazer isso? Ó, meu filho, para eu aprovar você, para eu te dar a tua mesada, você precisa consentir que eu raspe seu cabelo, te pinte de verde, tá certo? Né? Faça alcatrão em você, encha você de pena de galinha, te faça de ridículo. Nenhum pai exige isso, mas os colegas exigem. E você, pelo amor desses colegas, você faz tudo o que eles quiserem. E você vê que isso é uma instituição considerada legítima na nossa sociedade. Então, isso é para vocês medirem a quantidade de pressões alienantes que tem sobre vocês hoje. É uma coisa monstruosa. Agora, se você se voltar contra tudo isso, o que acontece? Nada. Se você não aceitar nada disso, tá certo? O que acontece é que você se torna uma pessoa mais individualizada, mais forte, mais senhora de si, e no fim das contas, mais respeitada. É só, o castigo é esse, mas as pessoas não sabem, elas pensam que elas vão ser realmente destruídas. No Brasil, especialmente, existe um tipo de pressão contra o conhecimento. Se você começa a estudar, a ler, a saber alguma coisa, né, o meio de pessoas ignorantes em volta se sente naturalmente, começa a sentir inveja. E expressa a inveja através do despeito, gozando a sua cara, rindo, oprimindo, etc, etc. E você, para conquistar o amor dessas pessoas que não valem nada, você desiste dos seus mais elevados sonhos e objetivos na vida. Eu já vi muito aluno meu ceder e parar de estudar, desistir de estudo só por causa disso. Por causa de uma namorada, por causa de um pai, de uma mãe, de uma coisa assim. Então, eu digo, primeira coisa, se os teus amigos exercerem essa pressão sobre você, largue esses amigos imediatamente. Eles não valem nada. Eles são gente perigosa, são gente maligna, não quer o teu bem, não são amigos. Você conquistará amigos melhores depois. Você pode ficar algum tempo sem ninguém, mas aguente, fique firme que você conseguirá amigos melhores. Hoje, você já tem uma situação muito melhor do que eu tinha no meu tempo. Por quê? Porque vocês têm uma comunidade, centenas de pessoas as quais vocês estão em comunicação através da internet, alguns pessoalmente, que lhes dão um apoio justamente no sentido contrário. Não é isso? Então, você não pode esquecer que todos esses elementos antagônicos, eles não existem só fora. Eles já foram internalizados, eles estão dentro de você. Né? Há, por assim dizer, uma voz interior sua que advoga em favor deles e contra você. E esse é o problema. Você não precisa vencer a sociedade materialmente, você apenas precisa vencer, vamos dizer, o advogado dela que está falando dentro de você, a favor dela e contra você. Quer dizer, quando Cristo disse que
O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Você nunca pode esquecer isso aí. A sociedade foi feita para servir os indivíduos concretos e reais, e não eles para servir a sociedade. Você não tem dever nenhum para com a sociedade que esteja acima dos seus deveres para com a sua própria consciência e para com Deus, se você acredita nele. Agora, prepare-se, porque você vai ter que defender a sua posição. Não tanto contra as pessoas, mas contra o seu próprio instinto alienante. Estão me acompanhando? Muito bem. O número de pessoas que se interessam por assuntos filosóficos, tá certo? Ou se interessam por literatura, por política, etc., que leem livros é muito grande. Tá certo? Porém, destes, o número de pessoas verdadeiramente capacitadas para estudar filosofia é muito pequeno. E o que vai ser o divisor de águas? Não é a sua capacidade de estudo, é esta capacidade que é de ordem moral. Esta que é a fundamental. Se você não tem, você tem que graduar os seus estudos, presta atenção, a quantidade, por exemplo, quanto eu devo estudar? É você que vai graduar. A sua capacidade de estudo e a sua quantidade de conhecimento tem que ser graduada conforme a força moral que você adquiriu. Não mais. Por quê? Se você continua, né, um sujeito que precisa da aprovação do seu meio social, que precisa da aprovação da sua família, que precisa da aprovação dos amigos, que precisa disso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E ao mesmo tempo você te estudou e virou um erudito, toda a sua erudição vai virar um instrumento de alienação de você. Quanto mais você estudar, mais burro vai ficar. Isso acontece assim com uma constância absurda. Eu tenho um aluno que uma vez me escreveu o seguinte: olha, eu estou lá estudando filosofia em tal lugar, assim, 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 e o chefe do departamento é uma besta quadrada, é isso, mais aquilo, ele vive me impondo besteira, mas eu não falo nada, por quê? Porque eu preciso da assinatura dele para eu conseguir sei lá, uma bolsa não sei aonde. Eu respondi para ele: então que eu não fale mais comigo. Porque se a tua carreira universitária é mais importante do que a sua integridade moral, você nunca vai ser um filósofo, você vai ser mais um farsante. Você vai ser mais um, né, Zé Arthur Janotti, mais uma Marlene Chauí, mais um Emir Sade, mais um desses aí, tá entendendo? E note bem, não estou falando de pessoa da esquerda não, porque isso aqui é, vamos dizer, esse tipo de sacanagem não é monopólio da esquerda não, tá certo? Então, muito bem, vamos ver aqui. Aqui tem algumas perguntas, vamos ver aqui. Considerando o que o senhor disse sobre o nosso dever de ter a ideia da morte sempre diante de nós, se substituísse a morte por Deus, certo? Ter Deus sempre diante de nós, eu acho que isso seria melhor ou pior para a vida filosófica? Eu digo, olha, depende. Depende de como você concebe esse Deus. Porque a não ser que você seja um afortunado, né, ao qual Deus fala diretamente, né, você é Santa Teresa de Ávila, você é Santa Rita de Cássia, tá certo? Você é São Francisco de Assis, ao Jesus aparece e fala diretamente, não se esqueça que todo o seu diálogo com Deus está viciado pelas suas ideias a respeito de Deus e pelas suas ideias a respeito da religião. Agora, a sua ideia da morte não pode estar viciada por nada, porque você sabe o que é morte. Você não sabe exatamente o que é Deus, mas você sabe que você vai morrer e que quando morrer não tem mais chance. Porque das duas uma, ou não existe nenhuma vida após a morte, daí acabou tudo e não há chance de você fazer mais nada, ou pior ainda, existe uma vida após a morte e você corre o sério risco de ir para o inferno. Então, a vida após a morte não é alívio nenhum.
Eu acho muito engraçado quando esse pessoal ateus diz, não, eles criam uma vida após a morte para criar uma falsa esperança. Eu digo, mas, pô, o que está prometido para a maioria é o inferno, pô. Quer dizer, como é que isso pode ser um alívio? Né? Isso não é um alívio, é uma coisa horrorosa. Né? Então, eu não sugiro que você equacione essas coisas em termos religiosos, porque, em geral, as nossas ideias religiosas estão viciadas por todos os preconceitos do nosso meio. E, sobretudo, as suas escolhas morais, a sua orientação moral na vida. Você diz, eu estou aqui seguindo os mandamentos da igreja. Eu digo, você está coisa nenhuma, meu filho. Você está seguindo os seus preconceitos, preconceitos do seu meio. Você está querendo parecer bom menino e está achando que vai enganar Jesus Cristo com essa coisa. Tá certo? Então, eu sugiro, com relação à religião, eu só dou uma sugestão que é a do Padre Pio. Eu nunca, olha, eu cá entre nós, vou fazer uma confissão, eu nunca penso em moral religiosa, eu nunca penso na minha vida. Né? Porque eu sei que o que eu vou pensar vai estar tudo viciado, vai estar tudo torto, tá entendendo? Quer dizer que tem 1% de mandamento de Jesus Cristo e tem 99% de besteira minha, de besteira do meu meio, etc, etc. Então, faz o que dizia o Padre Pio, reze e não se preocupe. Não... Quer dizer, para você conseguir, fazer um exame de consciência sério, né? Um dia você vai conseguir. Fazer um exame de consciência, fazer uma confissão séria, né? Um dia você vai conseguir. Mas não é assim tão fácil quanto você está imaginando. Primeiro você precisa encontrar a sua própria voz para com ela você falar a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não aceita outra. Então lembra o que eu disse a respeito de encontrar a sua própria voz. Tem um sujeito aqui nos Estados Unidos chamado Arthur Joseph. Depois eu dou as indicações mais certas para vocês. Que é um sujeito que ele faz uma espécie de psicoterapia através do treinamento da voz. Ensinando as pessoas, vamos dizer, a encontrar a sua própria voz. Tá certo? E, naturalmente, isso dá a elas um poder a mais que elas não tinham antes. Poder a mais sobre si mesmas e também sobre a sociedade. Tá certo? Eu não fiz o curso inteiro dele, eu apenas peguei algumas aulas por... Naquela época não tinha DVD, por fita de VHS, e eu achei aquilo uma verdadeira maravilha. Não pelo aspecto técnico da coisa, mas porque coincidia com preocupações. Eu tinha feito no congresso do IBH, Instituto Brasileiro de Humanidades, em Vassouras, Rio de Janeiro, eu tinha feito uma conferência sobre isso, encontrar a própria voz. E quando eu descobri as fitas do Arthur Joseph, eu fiquei maravilhado. Falei, mas o cara está fazendo exatamente isso, ensinando as pessoas a encontrar a própria voz, coisa que eu não sei fazer do ponto de vista físico. Eu estou usando o encontrar a própria voz, mas no sentido mais geral e até metafórico. Né? Encontrar a sua própria voz também é encontrar, vamos dizer, o seu estilo literário, a sua maneira de escrever. Não é isso? Então, tudo isso requer, vamos dizer, uma certa prática. Né? E tudo isso que eu estou dizendo é inspirado no verso do Antonio Machado, quem habla solo espera hablar a Deus um dia. Quer dizer, primeiro você começa falando sozinho, depois você vai falar com Deus. Né? Então, você pode imaginar, né, Deus como alguém que você vai encontrar depois da morte. Mas o central é você lembrar que você vai morrer. Porque a ideia da morte é difícil de você corromper. Por quê? Porque você morre de medo dela. Não é isso? E porque você sabe que você não tem chance depois dela. Porque se você for ateu, você vai para o nada. E se você for cristão, você vai para o juízo final. Nenhuma das duas coisas é propriamente uma delícia. Né? Então, por isso é que eu não aconselho isso, que isso seja feito com, vamos dizer, a imagem de Deus.
Tá certo? Eu, por observação, eu vejo muitas vezes, eu imaginava, né, Jesus Cristo fazendo de mim cobranças que o meio social imediato poderia fazer, até eu perceber que aquilo não era Jesus Cristo, que era a minha própria estupidez falando. Foi um tempo. Na verdade, foi depois dos 40 anos que eu percebi isso aí. Depois de ter pensado nisso a vida inteira. Quer dizer, não é fácil isso, né? Aqui. Outra pergunta aqui. Professor, não entendi na terceira aula a relação que o senhor faz entre essa imagem do eu ideal para a orientação moral do indivíduo e a questão da conversão entre os princípios e normas gerais para questões específicas. É claro que esse eu ideal leva em conta a condição do sujeito no meio em que vive, mas não deixa de ser uma imagem geral também, que vai ter de ser adaptada a várias questões específicas que vão surgindo no dia a dia. Peraí. Note bem. O que vai ser confrontado com essas questões específicas não é o seu eu ideal, é você mesmo. Este ideal do eu que nós tratamos de desenhar para nós mesmos no exercício do necrológio é apenas um dos dados do problema, mas quem vai ter que se posicionar é o seu eu real, que é concreto, individual e intransferível. Então, a sua imagem do eu, ela pode, como diz você, essa imagem do eu ideal, ela também é genérica. Você tem razão, porque ela é genérica ainda, né? Porque ela ainda é apenas um modelo de vida que você gostaria, tá certo, de que fosse transmitida aos seus pósteros depois da sua morte. Ela é apenas isto. Mas, ao longo do tempo, você a irá convertendo na matriz dos seus verdadeiros esforços. Quer dizer, esse seu eu ideal ele vai se ficar cada vez menos genérico, cada vez mais individual. A hora que você começar a ser realmente quem você quer ser, esta imagem se individualiza. Está compreendendo? Então, quando eu coloquei o problema da como você converte uma norma moral geral, né, num conselho específico para você seguir em tal ou qual situação particular e determinada, quem colocou esse problema não fui eu, foi Santo Tomás de Aquino. Ele vê que as normas, os mandamentos são sempre genéricos, tá certo? Mas as situações são infinitamente variadas e uma coisa não aparece na outra com tanta clareza assim, tá certo? Então, não aparece ao ponto de acontecer isso que eu estava descrevendo na primeira parte da aula, tá certo? De que aquilo que lhe parece expressar, vamos dizer, a moral cristã, etc., na verdade é um puro convite à alienação, vindo da família, ou do meio social, de qualquer outra coisa assim. Parênteses, eu vou fazer aqui um parênteses. Você vê que na medida em que o Estado começa a mediar todas as relações humanas, é evidente que está num estado já de alienação geral. Não é isso? E a possibilidade, vamos dizer, de uma vida cristã nesta situação é remotíssima. Porque você vai viver, vamos dizer, você vai copiar estereótipos de cristianismo já adaptados a esse meio, vamos dizer, moderno, burguês, etc. Tá certo? O qual pode se tornar um maior obstáculo à vida cristã. Tá certo? Se vocês pegarem, por exemplo, eu sugiro que leiam os livros do François Mauriac. Você é um grande romancista francês, um romancista maravilhoso. O tema dele é exatamente este. Quer dizer, como é que um meio social criado nominalmente sobre valores cristãos, mas que na verdade é uma mistura de valores cristãos com valores da ideologia burguesa, positivista, etc. Como é que isto sufoca a alma cristã? Né? E como às vezes esta alma só se encontra consigo mesmo, tá certo? Num estado de desespero, é a transgressão à norma social que a faz encontrar consigo mesmo. Não é isso? Então, você vê, existe um livro dele que chama O Nó das Víboras, Le Nœud des Vipères. É um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida.
é um sujeito muito rico, que ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que a família inteira quer que ele morra para eles pegar o dinheiro dele, e ele decide fazer uma vingança póstuma, né? Ele pega todos os títulos, as ações, etc., transfere para outra pessoa, né? Some com tudo aquilo, e no lugar onde eles esperam encontrar, né? Onde, sobretudo a mulher dele, que ele odeia, espera encontrar os títulos, né? O dinheiro, vai encontrar uma narrativa de todas as misérias que eles viveram em comum. Mas à medida que ele vai contando aquilo, que vai fazendo aquela coisa horrível, aquela vingança póstuma, à medida que ele vai contando aquilo, ele vai se encontrando, e nas páginas finais ele está realmente mais conectado com Deus. Tá, mas para ele se encontrar, ele precisou romper com toda aquela família respeitável que ele mesmo havia criado. Tá, entendeu? Então, nós não podemos esquecer que essa respeitabilidade burguesa é uma coisa terrível. Uma das frases que eu mais gosto na autobiografia do Chesterton, ele diz: os meus pais eram pessoas respeitáveis, porém honestas. Então quer dizer que as pessoas respeitáveis são muito mais desonestas, mais podres, tá certo? Então, também nós não podemos esquecer que toda essa coisa que aconteceu no século XX, sex livre, movimento gay, etc., etc., tudo isto não aconteceria se não houvesse, vamos dizer, esta incorporação dos valores cristãos na estrutura jurídica do Estado e a conversão, portanto, desses valores em instrumentos de pressão e alienação e de separação entre os indivíduos e ele mesmo. Porque aqui o indivíduo está separado dele mesmo, ele não pode ter um contato real com o outro. Só existe encontro verdadeiro dos corações quando cada coração está sintonizado com ele mesmo. E se você não é capaz de ser sincero com você mesmo, como é que você vai ser sincero com outra pessoa? Tá certo? Então daí surge todo aquele problema que durante muito tempo foi tratado pelos existencialistas como incomunicabilidade. E não há uma incomunicabilidade essencial do ser humano, mas entre ser humano e ser humano, mas há uma incomunicabilidade histórica, acidental, ocorrida durante um certo período em função, vamos dizer, desta onipresença do Estado moderno em todas as relações humanas. Tá certo? Então, aí, às vezes, a busca, de um desregramento sexual total é uma maneira que o sujeito encontra de ele quebrar essa carapaça. E às vezes isso até funciona. Não funciona para todo mundo. Por quê? Aí é que está o negócio. Quando o sujeito rompe com a sociedade, é porque ele acha que ele é melhor que a sociedade. E ele não é, porque a sociedade está dentro dele. Tá certo? Então, vamos dizer, é uma revolta contra a alienação e a inumanidade por parte de um sujeito que também é alienado e inumano. Ele não é melhor que a sociedade, esse que é o ponto. Tá entendendo? Então, esses camaradas que partem, por exemplo, vou partir aqui para o sex livre, para as drogas, etc., para me livrar da falsidade da sociedade. Bom, acontece que ele leva a falsidade junto com ele. Então ele vira uma pessoa até mais falsa, mais postiça e mais artificial do que a sociedade da qual ele partiu. Tá certo? Quando você vê, né, um sujeito como esses, né, apóstolos da anarquia sexual, como Zé Celso e outros falando, você vê que eles são muito mais artificiais do que uma pessoa comum. E, no entanto, o que eles estavam procurando no começo era se libertar do artificialismo. Só que eles não tiveram, vamos dizer, a humildade de saber que o artificialismo não estava fora, estava dentro. Ele tinha que vencer ele mesmo e não a sociedade, entre aspas. Você tem que vencer a sociedade, mas a sociedade está dentro de você. Não é isso? Então, eu me lembro que nos anos 60 todo mundo falava, não, nós temos que fazer a revolução na cama. Né? Quer dizer, na cama tem que trepar com todo mundo. E você vai achar que você é melhor que a sociedade só porque você está fazendo isso. Né? Eu digo, bom, eu não nego que neste desejo haja um impulso originário de autenticidade, mas que ele só funciona
se você for uma pessoa muito talhada para aquilo. Por exemplo, eu sempre li e apreciei muitos livros de Henry Miller. Tá certo? Henry Miller, a experiência dele é a seguinte: olha, eu vou comer todas as mulheres que estiverem à disposição, tá certo? Incluindo as mulheres dos meus amigos, não quero nem saber. Tá? E, obviamente, um sem vergonha, um sujeito priático. Só que ele era também um sujeito sincero. Tá certo? Então ele escrevia as memórias dele sem se enfeitar no mais mínimo que fosse, você está entendendo? Então ele sabia, isso aqui é um bando de filha da puta e eu sou outro. Tá? E ao mesmo tempo ele não tinha satisfação na sua maldade. Tá certo? Então ele foi desenvolvendo uma espécie de humildade literária, em primeiro lugar, que vai se incorporando como humildade real. Eu acho que tem um momento que o Henry Miller chega quase à sabedoria. Não? Mas ele fez isso por quê? Porque ele era sincero realmente. Ele sabia que o problema estava nele e não fora. Mas é uma coisa que os Zé Celsos da vida não sabem. Quer dizer, eles procuram desenvolver poses que vão supostamente os tornar melhores que a sociedade, mas o que eles estão procurando é a aprovação desta sociedade. Aprovação, aplauso, dinheiro, sobretudo dinheiro público. Você está entendendo? Então, quer dizer, você quer posar de inimigo da sociedade, quer que a sociedade o recompense e o paparique ao mesmo tempo. Quer dizer, você está virando, na verdade, você não é mais nem um alienado, você já é uma caricatura de alienado. A quase totalidade dos nossos intelectuais e artistas são caricaturas de alienado. Se você quer realmente encontrar sua própria voz, encontrar seu interior, etc., você não vai ter nenhum prêmio social por isso. Tá certo? Você vai ter que aceitar uma solidão real durante algum tempo. Se você só aceita, vamos dizer, relações autênticas, reais com pessoas, você vai ter que afastar um monte de gente. Ou se afastar de um monte de gente. É perder amigo, perder namorado, perder mulher, né? Ao mesmo tempo, nessa situação, mas se você quer fazer tudo isso, mas você quer ao mesmo tempo manter a sua familhinha burguesa em ordem, está falando, não vai dar, meu filho. Você vai ter problemas. Estão compreendendo? Então, se você entrar por esse caminho, vai chegar um ponto onde você não tem mais um ponto de apoio na sociedade. E onde você não tem mais esse ponto de apoio, bom, aí você começa a falar com Deus. Quando você não tem mais para quem recorrer, você não tem mais um ídolo ao qual você se encostar, mesmo que esse ídolo pode ser até a moral cristã, até a igreja, até o arcebispo, tá entendendo? Você não tem mais esses ídolos, você está absolutamente sozinho, aí sim, aí você pode falar com Deus, aí Deus vai falar com você. Mas só aí. A não ser que ele decida de outra maneira, mas você não pode forçá-lo. Está entendendo? Vamos lá. Aqui, a Luiz Dantas fala. Cada dia sinto que estamos no caminho. Obrigado pelo curso. Obrigado eu. Se o desenvolvimento da consciência filosófica depende necessariamente da certeza de que no momento da nossa morte devemos ter construído a nossa vida da melhor forma possível, pois após esse evento nada mais é possível fazer por nós, poderíamos afirmar que as pessoas que comungam das doutrinas encarnacionistas teriam dificuldade na prática filosófica. E, meu filho, se você chuta qualquer problema da vida atual para a próxima, você já está na alienação completa. Está entendendo? A Igreja Católica sempre ensinou, meu filho, não tem duas chances, é uma só. It's now or never. Está entendendo? Porque se você não for, aqui a sua consciência manda você ser, desde já você não vai ser nunca. Não adianta dizer, vou ter outra reencarnação, vou ter outra chance. Outra chance é um pinóia. Entendeu? Por quê? Vamos supor até que você fosse reencarnacionista. Você fala, então você está chutando o problema para... Vamos ver se a crença no reencarnacionismo melhoraria isso aí. Fala, mas quem disse que na próxima encarnação você vai ter mais chance? Pode ser que você tenha menos, meu filho. Então, mesmo a crença na reencarnação não resolve o seu problema. Mesmo essa, diz, it's now or never. Você corre o perigo de você reencarnar como lagartixa ou como barata. Está entendendo?